Queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Josué, capítulo 9. Diz assim: E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas, nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de, o que diz aí? Usaram de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinhos velhos, e rotos, e remendados, e nos seus pés sapatos velhos, remendados, vestidos velhos sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué, ao arraial de Gilgal, e lhe disseram, a ele, aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhes Josué: quem sois? De onde vindes? E eles responderam: os teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam dali do Jordão, a Sião, rei de Esbom, e a Og, rei de Bassã, que estava em Astarote, pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco as vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós. Ei-lo aqui agora, já seco e bolorento. Estes odres se encheram de vinhos, eram novos, ei-los aqui já rotos. Estes são os nossos vestidos, nossos sapatos, já se têm envelhecido por causa de muito longe caminho. Então aqueles homens tomaram da sua provisão e não pediram conselhos ao Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de ler a tua palavra. Agora, Senhor, me dá graça para poder trazer uma mensagem, Senhor, que traga luz e força e direção. Nós te amamos, ó Pai, e dependemos de ti. Usa a minha vida, Senhor. Senhor, perdoa os meus pecados. Santifica, Senhor, meu coração, minha mente, meus lábios, ó Pai, que sejam purificados. E assim a tua palavra chegue em terra boa, em coração bom, e possamos sair daqui, ó Pai, renovados e preparados para coisas maiores. Nós te amamos, ó Pai, e te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, essa história é uma história muito interessante. O povo de Israel estavam naquele período de conquista. Entraram na terra prometida e agora começaram a conhecer melhor a Deus. Por exemplo, eles sabiam que Deus abria mar, que abria o rio, mas não sabiam que Deus destruiria muralhas.
E eles estavam agora diante de uma nova fase, uma nova experiência com Deus, estavam numa adrenalina, sabe, parece novo convertido, né? Estou na graça, cheio de esperança, assim eles estavam. Tinham já entrado no perímetro que chamava a Terra Prometida, agora era tomar posse, e ali haviam muitos povos que chamavam nações, mas eram grupos pequenos que viravam, tinham seu rei, e eles foram entrando e tomando posse. Essa foi uma promessa, aquela terra foi uma promessa de Deus lá para Abraão, mas infelizmente perderam, porque foram para o Egito, lá através de José, foram para o Egito, buscaram comida, foram uma vez, duas, depois acabaram indo todo mundo, morou lá, e abandonaram a terra, e a terra ficou sozinha, e agora Deus está trazendo essa oportunidade deles reconquistarem aquilo que era deles, para poder ter a sua terra, né? Tem até uma música muito antiga que chama Êxodos, onde diz assim, até que enfim vou ter meu lar. Eu acho muito legal essa frase. Então eles não tinham nação, era um povo sem nação, e agora eles estão tomando posse dessa terra. Eles tiveram a primeira experiência, que foi passar pelo Jordão, que até então estava sob o comando de Moisés, agora estavam sob o comando de Josué, e no comando de Josué tiveram essa experiência maravilhosa. E o fato de abrir o Rio Jordão, que naquela época era muito largo, isso já foi uma credencial, Deus está com Josué, Deus está com a gente. Depois tiveram aquela grande experiência de andar em volta de Jericó. Por 7 dias, no último dia deram 7 voltas, e depois gritaram, tocaram buzinas, e as muralhas caíram. E aí é fantástico, porque as muralhas caíram, mas aonde estava a casa de Raabe não caiu. Deus é maravilhoso. Depois tiveram a experiência de enfrentar uma pequena cidade chamada Ai, e ela era pequena em relação a Jericó, era praticamente nada. Então, aqueles que eram estrategistas foram à frente, analisaram, e depois voltaram e disseram, Josué, manda, uns 2.000 homens, cidade pequena, a gente vai resolver isso se não tapa, né? Aí Josué mandou 3.000, e foram lá e perderam a batalha, e aí voltaram a consultar a Deus, Deus, o que está acontecendo? E aí descobriram que tinha um que desobedeceu, Acã, resolver esse problema. E aí vamos enfrentar Ai novamente. E foram enfrentados e Deus deu vitória. Nesse momento, todo mundo já entendeu. Esse povo veio para ficar. Então, os reis se ajuntaram para fazer oposição, guerra. Não, vocês não vão chegar aqui. Mas havia um grupo, uma cidadezinha pequenininha, Gibeão. Essa cidadezinha, ela ficava a 10 quilômetros de Ai, bem pertinho, 10 quilômetros, bem perto. Esses camaradas tiveram a seguinte ideia, nós não vamos enfrentar, porque nós vamos ser, vocês vão passar por cima da gente. E eles então disseram, vamos fazer o seguinte, vamos fingir que a gente vem de longe, vamos lá e vamos convencê-los a fazer aliança conosco. Esse pessoal aí é pessoal de palavra, e se eles prometerem que vão nos proteger, nos guardar, nós queremos ser servo deles, e vamos fazer isso. E aí os camaradas, então eles colocaram uma roupa velha, pegaram o texto de pão bolorento, né? Pegaram um pão, já com a cara tudo cheio de bolor, o odre já todo arrebentado tal, e chegaram no meio deles. E chegaram e disseram, olha, a gente vem de longe. Josué falou, quem são vocês? Não, a gente veio de longe. A gente veio aqui para dizer que nós somos servos de vocês. A gente quer fazer aliança com vocês. Por que eu vou fazer aliança com vocês? Não, nós somos bonzinhos, a gente veio de longe. E olhando a roupa, olhando a aparência, bom, pela cara deles é de muito longe, talvez a gente nunca vai chegar lá, talvez não seja nem perímetro, nós vamos fazer aliança com eles. E fizeram uma aliança com aqueles homens.
Mas olha o que diz o versículo 14. Então aqueles homens tomaram da sua provisão, e agora, o que diz aí? E não pediram conselho ao Senhor. Vamos falar juntos? Não pediram conselhos ao Senhor. Vamos outra vez? Não pediram conselho ao Senhor. Aqui que está o problema. Hoje à noite, querido, eu queria falar um pouco sobre isso, e a gente vai ler alguns versículos, mas eu queria dizer para você que, de certa forma, eles estavam tão cheios de vitórias, tão cheios de experiências, sabe, estavam tão convictos, que num determinado momento não tomaram conselho, achavam que dava para ir. Uma vez um moço me procurou, e ele tinha sido pai de santo lá num terreiro, tal, mas teve uma crise lá, depois veio para a igreja, aceitou a Jesus, e um dia conversando com ele, ele disse assim: pastor, eu já estou aqui há 3 meses, puxa, eu estou tão bem, Deus tem feito maravilhas, o senhor acha que mais 3 meses eu já estou livre, não preciso mais vir, o que o senhor acha? Eu fiquei pensando, ele está pensando em receber alta, é isso, né? Vou dar alta para ele, a partir de agora está aqui uma alta, você não precisa mais. E às vezes nós achamos que em determinadas áreas eu não preciso pegar conselho com Deus. Não, às vezes na hora de gastar o dinheiro, não preciso pegar conselho com Deus. Na hora de escolher um casamento, eu não preciso pegar conselhos com Deus. Na hora de pedir as contas do emprego, não, eu sei o que eu estou fazendo, e eu não pego conselhos com Deus. Ou muitas vezes, não aceitamos o conselho. Você sabe, meu irmão, depois você pode ler o texto, eles fizeram uma aliança, e essa aliança, porque o texto diz que depois de 3 dias, descobriram que os camaradas, a cidade era logo ali. Vocês enganaram a gente. Não, mas vocês prometeram. E a partir daquele momento, aquele povo se tornou um peso morto para eles. Imagina toda uma região conquistada e um miolinho ali. Não, a gente deu palavra. Nós não vamos mexer, nós demos a palavra. É um povo que não crê como a gente, não ama nosso Deus, e é um povo que está no nosso meio, é como se fosse um câncer, uma enfermidade ali no meio, mas eles se comprometeram, não consultaram ao Senhor. Queridos, a palavra de Deus, ela nos adverte, tem muitos versículos que nos ajudam a pensar. Por exemplo, aquele texto que diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Não é uma advertência, não está avisando a gente? O diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como um leão, a quem possa tragar. Lá em João 8,44 diz: o diabo é pai da mentira. Então a palavra de Deus, ela nos adverte. Lamentações de Jeremias, tem um versículo que diz assim: do que se queixa o homem vivente? Queixam-se cada um dos seus próprios pecados. Queixam-se cada um das suas próprias escolhas. Eles não consultaram ao Senhor. Nesta noite, querido, eu queria que você saísse daqui com isso na sua cachola. Eu preciso consultar ao Senhor. O que diz o texto? Orai sem cessar. O que diz o texto? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O que diz o texto? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E que diz o texto? Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
Então a palavra de Deus, ela me adverte dizendo: olha, você nunca deixe de consultar ao Senhor. Nunca deixe de tratar dos seus assuntos com o Senhor antes de dar um checkmate. Tem uma expressão na palavra de Deus que fala sobre Josafá e Acabe, e os dois iriam sair lá para uma batalha, e no meio do caminho Josafá perguntou: ô Acabe, não tem nenhum profeta aqui, não tem ninguém para a gente consultar sobre essa guerra? Ele falou: tem um aí, mas ele não gosta de mim, tal, mas vamos lá falar com ele. E aí foram lá. Mas eu gosto muito dessa expressão de Josafá: não tem ninguém que a gente possa consultar. Quando você vê a história de Davi, ele quando ia sair uma batalha, ele consultava: vamos falar com Deus. Senhor, o que eu faço? Como é que eu vou vencer? Tem alguma estratégia? Como é que eu vou agir? Consultar a Deus, falar com Ele, derramar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Olha o que acontece aqui com esses irmãos aqui: eles não consultaram ao Senhor. Meu irmão, presta atenção. O diabo, eu anotei aqui, olha, o diabo, ele é enganador, ele é traidor, ele é ladrão de alegria, ele é deturpador, ele é inimigo do bem, ele é inteligente, ele é sábio, ele é mau, ele é soberbo, ele é arrogante, ele é produtor de conflitos, ele é atormentador, ele é ilusionista, ele é fomentador, ele é o pai da mentira. Vou repetir para você, porque é importante você entender que o diabo não é nosso amigo, é nosso inimigo. E se eu não consultar ao Senhor, veja que eles criaram um ambiente aqui muito propício. Então eles, sabendo que aquele povo era bom, sabendo que aquele povo, eles tinham misericórdia, sabendo que aquele povo, eles iam se sensibilizar com aquela aparência. Então os camaradas chegaram com cara de piedade, chegaram mal vestidos, chegaram com pão, pão bolorento, estragado, chegaram, e como a gente não vê o coração, a gente só vê a aparência, a gente muitas vezes cai. Fala para quem está do seu lado: o diabo não tira férias. Fala para ele. O diabo não tira férias. Ele procura um momento em que você está de bobeira, ou quando você está muito autoconfiante, e ele vem com situações. Meu irmão, tem gente que fica abalada porque tem problema, e tem gente que fica abalado porque não tem problema. Não é? Não tem? Tem gente que pergunta: como é que você está? Não sei. Mas está caminhando embora? Não, estou trabalhando. Está com problema, está com enfermidade? Não, estou com saúde, graças a Deus, estou com saúde. E em casa está bem, e o marido está bem, a mulher está bem. Mas e você? Estou mal, não sei, tem alguma coisa, está faltando. Para esses dá vontade de orar: Senhor, manda problema em nome de Jesus. Não dá vontade de falar: Senhor, esse cara está faltando problemas, deixa eu contar os meus para ele, para ver se ele se preocupa um pouco, para ele sair. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, meu irmão: o diabo não tira férias, o diabo não dá descanso, ele procura oportunidades, e ele é por natureza, ele é enganador, ele é ilusionista, ele faz a gente ver o que não existe, ele faz a gente ter medo da imaginação. A gente fica às vezes assustado, e o diabo ele vai cirandando e aprisiona as pessoas. Meu irmão, aprenda a consultar a Deus. Você está passando por um momento difícil, fale com quem resolve: o Senhor. Pergunte para Ele o que você tem que fazer. Fale das tuas decisões, fale dos teus sonhos. Não deixe de tratar diante de Deus. Não vá pela tua cabeça. Olha o que aconteceu com esses irmãos aqui. Eles fizeram uma aliança. Logo em seguida, os outros reis levantaram uma guerra contra Gibeá. Sabe o que ele fez?
Ô Josué, eles vão bater na gente. Aí lá vai Josué defender aquele povo. E aquele povo passou a ser um peso morto na história de Israel. E depois se tornaram um grande problema lá na frente. Mas tudo porque não consultaram ao Senhor. Fala com Deus. Trate dos teus assuntos com Deus. Não vá tomando atitudes atropelado, pensando, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei, meu irmão, você não sabe o que está por detrás de algumas portas. Nem toda bênção é bênção. Você podia falar isso comigo? Nem toda bênção é bênção. Nem tudo aquilo que a gente interpreta por bênção é bênção. Nem toda porta que se abre é a melhor. Fale com Deus. Consulte ao Senhor. Fale dos teus sonhos. Fale das decisões. Fale das suas carências. Consulta ao Senhor. Eu tenho o hábito de sempre orar e pedir para Deus, Deus, se o Senhor está nisso, abre as portas. Se o Senhor não estiver, fecha as portas. Se o Senhor abrir, eu te louvo. Se o Senhor fechar, eu te louvo. O diabo não tem autoridade sobre a minha vida. Quem dá a última palavra na minha vida é o Senhor. E aí eu vou, meu irmão. Se as coisas não dão certo, eu louvo a Deus. Se as coisas deram certo, eu louvo a Deus. Mas eu dou liberdade para Deus, Ele mexer na minha vida. Faça isso também, meu irmão. Não vá tomando atitudes. Olha o que aconteceu aqui, meu irmão. Os caras não consultaram o Senhor, eles foram pela aparência. Olha, o diabo ele é enganador. Lá no livro de 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, diz que o próprio diabo se manifesta como anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 11, verso 15, diz que os seus ministros, como os ministros de Deus, os seus demônios, se manifestam como ministros de Deus. Olha o nível. Certa vez Jesus disse, olha, nos finais dos tempos as coisas seriam tão cruéis, que se fosse possível, olha a expressão, se fosse possível, enganariam até os próprios escolhidos. Veja como o diabo, ele é sutil, como ele é enganador, como ele faz, ele cria um ambiente, e às vezes por falta de consulta, de falar com Deus, de derramar o nosso coração, às vezes vamos tomando atitudes, e depois, meu irmão, tem coisas que dá para a gente voltar atrás, mas tem coisas que você vai ter que carregar por muitos anos, aquele peso morto, porque não consultou ao Senhor. São decisões de abandonar alguma coisa, decisões, depois passamos a vida inteira, puxa, se eu tivesse falado com Deus, a minha vida seria diferente. Meu irmão, não deixe de consultar ao Senhor. Fala da tua dor, fala da tua dificuldade. Estava lendo uma meditação de um pastor, e ele disse que José do Egito, seus irmãos pegaram José e lançaram num poço. Mas de repente eles viram que passava lá uma caravana de ismaelitas, que compravam escravos. E eles vendo a situação do irmão, vamos tirar um lucro, esse camarada sempre deu um trabalho para a gente, vamos vender. E venderam o irmão. E aquela caravana ia para o Egito. E o pastor colocava nessa meditação, dizia, qual é a probabilidade de você jogar um camarada num poço e naquela hora passar numa caravana que compra escravo e que leva o camarada justamente aonde Deus vai levantá-lo? E ele dizia, essa caravana indo para o Egito era de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Consulte ao Senhor. Consulte. Meu irmão, não tenha medo de falar com Deus. Não, é melhor você falar demais
do que se arrepender depois. Fale, trate, chore. Tinha um pastor amigo meu, já está falecido, mas ele dizia que quando ele discutia com a esposa, e ele via que ela era irredutível, ele dizia para ela, ou você muda, ou eu vou orar, porque você está errada. Se você não mudar, eu vou orar, e aí Deus vai se meter no nosso assunto, ou você muda. E ele brincava que essa era a ameaça que ele fazia para ela, né? Ou você muda, eu vou orar. E eu achava muito gostoso essa brincadeira, mas assim, eu creio no meu Deus e que Ele responde oração. E que eu não vou aceitar o fracasso do meu lar, eu vou tratar com quem resolve, eu vou falar com Deus em nome de Jesus. Nunca esqueça, meu irmão, que o diabo, ele faz isso, sabe? Ele se apresenta tão fraco, tão pequeno, e ele estava ali embutido no meio daquela situação, os camaradas com roupa velha, odre velho, tudo tal, pão bolorento, tal, mas aquilo lá era encenação, e assim que o diabo faz com a gente, sabe? Apresenta uma certa fragilidade, apresenta uma boa oportunidade, e depois ele vem destruindo as nossas vidas. Não esqueça, o diabo é enganador, é traidor, ladrão de alegria. Podia falar comigo, ladrão de alegria? 1, 2, 3, vai. Ladrão de alegria. Você podia falar para quem está do seu lado, ladrão de alegria? Não é ele, fala que é o diabo. Fala, o diabo que é ladrão de alegria. Não é você que é ladrão de alegria. O diabo é ladrão de alegria, deturpador, inimigo do bem. Eu gosto muito dessa expressão ladrão de alegria, né? Você está tão feliz, lá vem o diabo lançando um negócio, lançando uma dúvida, lançando e vem tirando, e aí a gente já fica triste, mas o texto diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, alegre-se, louve ao Senhor. Ele é inimigo do bem, inteligente, sábio, mau, soberbo, arrogante, produtor de conflitos. O diabo, ele promove conflitos. Atormentador, ilusionista, fomentador, pai da mentira. Eles não consultaram o Senhor e passaram a ter que conviver com aquele povo, lutando por eles, defendendo-os, porque eles estavam na terra prometida. Carregaram um problema na terra prometida, fizeram besteira e tiveram que carregar um problema na terra prometida. Se tivesse consultado ao Senhor, não passariam por esse tipo de problema, mas não consultaram e começaram a carregar um problema na terra prometida. Estão vivendo uma nova vida, uma nova experiência com Deus, mas agora tiveram que conviver com essa escolha, com essa decisão. Por favor, meu irmão, antes de fazer qualquer coisa, e principalmente se for uma besteira, fala com Deus. Não confie em você. Não vá pela sua experiência com Deus. Eu sei que eu estou fazendo. Às vezes a gente brinca, eu e minha esposa, a gente fala assim, infelizmente se tornou comum, né? Domingo de manhã, tem pessoas que abraçam a gente e dizem assim, boa semana. Aí você fala, e domingo à noite, não vai vir no culto? Hoje é dia do Senhor, boa semana. E fica às vezes perguntando, quem ensinou isso? Quem ensinou? Que a gente pode levar a vida com Deus segundo a nossa cabeça. Irmão, você tem que fazer tal coisa. Não, eu penso diferente. Quem ensinou? Irmão, vai lá e perdoa. Não perdoa não. Quem ensinou que você não deve perdoar? Olha lá, vai lá e abraça, diz eu te amo. Não vou não. Camarada não merece meu amor. Quem ensinou essas coisas? Quem ensinou?
Nós temos a Bíblia como referência da nossa vida. E a gente precisa viver segundo a palavra e não segundo a nossa cabeça. Olha o que aconteceu com eles. Não consultaram e tiveram que carregar o resto da vida. Aquele povo passou a viver, não era povo de Deus, ali dentro, porque fizeram uma aliança errada. Nunca deixe de consultar ao Senhor. Eu queria terminar com algumas ideias aqui que Deus tem me dado para abençoar as nossas vidas. A primeira delas que eu queria deixar para você: não subestime o diabo. Ele fará o que for necessário para ficar perto de você. Não subestime o diabo. Ele vai fazer tudo para ficar perto de você, usando pessoas, usando uma mágoa, usando um ódio, usando um ciúmes, usando situações. Ele vai procurar. Uma coisa interessante, meu irmão, eu chamo o diabo e todos esses pecados de parasita, né? O parasita, ele chega e ele começa a sugar a força, né? Um carrapato é um parasita, né? Então ele vai sugando a força da pessoa, mas ele está ali, você precisa arrancar. Dói um pouco, mas tem que arrancar. O diabo vai... Você lembra do povo de Israel, quando estava no Egito? Quando Moisés chegou para o faraó e disse assim: faraó, você tem que libertar o povo. Ele disse assim: não, pode ir, mas deixa as mulheres e as crianças. Vocês podem ir lá fazer um culto a Deus. Ele disse: não, nós vamos todo mundo. Depois ele disse assim: não, tudo bem, pode ir todo mundo, mas deixa os animais aqui. Moisés teve que dizer: olha, nós não vamos deixar aqui nenhuma unha, porque sempre vai haver alguma proposta. Não, você pode ir, mas você pode também ficar comigo. Deixa eu ficar pertinho de você. Tem um momento em que o faraó disse assim: vocês vão lá, mas orem por mim. Até parece que o cara estava: orem por mim. Também sou filho de Deus. Orem por mim. Queria que você falasse para quem está do seu lado: para o diabo nenhuma unha. Fala para ele: para o diabo nenhuma unha. Nenhuma unha. Não, meu irmão, nada. Diabo, você não tem autoridade sobre as nossas vidas, somos servos do Deus Altíssimo. Nenhuma unha, nada. Eu quero santificar a minha vida. Vamos levar Deus a sério, clamando ao Senhor. Nada. Repreender, vamos consultar. Senhor, livra-nos de todo mal. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nenhuma unha. Segunda coisa que eu queria deixar para você: antes de tudo, consulte ao Senhor. Fala para quem está do seu lado: Ele tem o melhor para você. Fala para ele. Por que eu tenho que consultar a Deus, meu irmão? Por que eu tenho que falar com Deus? Porque Ele tem o melhor. A sua vontade é boa, perfeita e agradável a Deus. Meu irmão, quantas vezes por falta de consulta, por falta de oração, a gente fica abatido. Ah, meu Deus do céu, a porta não abre. Senhor, como é que pode? Ai, meu Deus. Você já falou com Deus sobre esse assunto? Mas não, fica curtindo sozinho. Ai, meu Deus, eu tenho que estar passando isso, aquilo outro. Como é que pode aquilo? Fala com Deus. Ele tem o melhor para você. Não fique sofrendo antes da hora. Precisa de sabedoria? Peça para Deus. Precisa de portas abertas? Fala com Deus. Precisa de direção? Fala com Deus. Precisa de graça? Fala com Deus. Senhor, que eu possa achar graça diante das pessoas. Precisa de dinheiro? Fala com Deus. Deus, preciso de dinheiro, me dá graça, inteligência, me dá sabedoria. Mas consulte ao Senhor. Ele tem o melhor
para você. Fala para quem está do seu lado. Ele tem o melhor para você. Terceiro. Fala para quem está do seu lado. Inimigo é inimigo. Fala. Inimigo é inimigo. Ladrão é ladrão, meu irmão. Pode ir. Tem um texto lá no Salmo 18 que eu acho muito legal, que diz assim: com o puro te mostrará puro, com o sincero te mostrará sincero, com o perverso te mostrará indomável. Com o puro te mostrará puro, com o sincero te mostrará sincero, com o perverso te mostrará indomável. Inimigo é inimigo? Não posso tratar as coisas. Não, o diabo é do diabo. Está repreendido, está repreendido. Não. Meu irmão, aprenda uma coisa: perca uma boa oportunidade, mas não perca a tua paz com Deus. Perca dinheiro, mas não perca a tua paz com Deus. Não abra mão da tua vida com Deus, porque Ele é maior, Ele é provedor e Ele faz muito além do que pedimos ou pensamos. Então não abra mão, consulte ao Senhor. Quarta questão que eu queria deixar para você: nunca deixe o Senhor fora, pois você vai precisar dele. Eu gosto muito disso, né? A gente vai precisar do Senhor, então a gente está sempre orando. Deus, meu irmão, tem hora que a gente vê que é só a mão de Deus na nossa vida. Agora, quem deixa o Senhor fora: Senhor, nesse assunto não vem não, eu sei que eu estou fazendo, vai ser enganado pelo diabo, vai ser enrolado pelo mal. Nunca deixe, reconhece-o em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. Quinto, não faça aliança com qualquer um. Você está em tempo de conquista. Deixa eu repetir. Não faça aliança com qualquer um. Você está num tempo de conquista. Nós estamos num tempo de avanço. Avanço. Tem muita coisa ainda para fazer, muitas almas para ganhar, muita coisa para crescer. Aí a gente faz aliança com qualquer um. É o que aconteceu aqui. Fizeram aliança e agora se tornaram um peso morto. Tiveram que carregar, defender, proteger. Alguns milagres aconteceram aqui, porque eles entraram numa batalha, precisou que o dia se esticasse, e eles oraram, Josué orou, e o dia esticou. Mais meio-dia, o sol parou, então foi uma experiência monumental. Mas fruto daquele povo que estava ali com eles. Você está num processo de crescimento. Eu gosto de dizer isso, meu irmão, você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida. Você está num processo de avanço, você está num processo de treinamento. Deus está preparando a tua vida para coisas maiores. Eu acho impressionante, porque meu pai, ele passou por várias falências e a gente sofreu muito. Não foi fácil passar por aquele. Mas, na verdade, depois que passou, a gente percebeu o seguinte: que Deus não estava só trabalhando com os meus pais, Deus estava trabalhando com a minha vida, com a vida dos meus irmãos. Nós aprendemos com a falência deles, nós crescemos, nós amadurecemos. Com pouca idade a gente já estava maduro, já tinha chorado tanto, já tinha sofrido tanto, a gente amadureceu. Então, o que era dor para eles foi crescimento para a gente. A gente está num processo de aperfeiçoamento, de amadurecimento, o nosso lar, a nossa família. Agora, não faça aliança com qualquer um, consulte ao Senhor. Não vá abrindo mão de coisas que você não sabe e não vai fechando a mão com coisas que você não sabe. Consulte ao Senhor. Sexta, a bênção é tua, mas não permita que nada tire o teu foco de Jesus. Amém? A terra prometida era deles, e eles continuaram conquistando. Mas naquele momento, tiraram o foco, e aí, meu irmão,
Não tire os olhos de Jesus, por favor. Foque, ore, clame, fala com Deus. 7, Deus não olha a aparência. Vamos falar juntos? Deus não olha. Infelizmente, a gente só vive da aparência. Eu acho legal isso, né? Que bom que a gente não olha o coração, senão a gente viria algumas coisas que a gente não ia gostar. Não é? Que bom que a gente não olha o coração. Mas, meu irmão, fala com quem entende. Tinha uma frase antiga que dizia que nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que brilha é ouro. Né? Não, nem tudo. Fala com Deus. Consulte ao Senhor. Deus tem resposta para você. 8, veja o que o Senhor Jesus já fez na sua vida. Presta atenção. Veja o que Jesus já fez na sua vida. Ele ainda fará coisas maiores. Vamos ficar de pé, queridos, por favor. Deus já fez grandes coisas na sua vida? Amém. Deus vai fazer coisas maiores. Deus já abriu muitas portas? Amém. Pois Ele tem coisas novas ainda para fazer, outras portas para abrir. Mas consulte ao Senhor. Ore ao Senhor. Fale com Deus. Fale da tua dor, do seu sofrimento, fale do seu aborrecimento, fala com Deus da sua alegria, fala com Deus diante das decisões, fala, Senhor, eu preciso de um milagre. Chora, Senhor, eu preciso de inteligência. Trate com Deus. Esta noite, meu irmão, essa é a palavra que Deus tem posto no meu coração. Aquele povo não consultou ao Senhor, e porque não consultou, se meteram numa encrenca danada. Passaram a conquistar a terra prometida, mas tinha um povinho lá para tomar conta. Toda vez que avançava, Josué, estamos pegando a gente. Josué. E pronto. Que dia foi aquele que a gente fez aquela aliança sem consultar ao Senhor? Perda de tempo. E agora estamos carregando esse povo aqui. E temos que ser fiéis a eles, porque a gente prometeu. Josué, ele fez uma maldição sobre eles. Vocês agora então serão nossos servos de fato, e vocês vão providenciar água para a gente. Essa foi a maldição. Não tinha o que falar. Vocês agora vão ser servos de fato. Vocês mentiram para a gente. Vai ter que arrumar água para a gente. Sabe que bobeira? E tiveram que carregar. Querido, consulte ao Senhor. Sabe essas coisas que mexem com o coração da gente? Eu tenho vontade. Fala com Deus. Deus, aquieta meu coração, Senhor, por favor. Meu coração está muito animado e eu vou fazer besteira. Mete suas mãos sobre a minha vida. Consulte ao Senhor. Nunca deixe de falar com Deus. O fardo está pesado? Fala com quem transforma o fardo em coisa leve. Você está sem direção? Fala com Deus. Ele é o nosso pastor, é o nosso Senhor. Ele guia os nossos passos até os pastos verdejantes. Ele refrigera a nossa alma. Ele nos guia mansamente às águas tranquilas. Está escrito. Consulte. Uma vez atendendo um casal, e o rapaz disse, sabe o que acontece? O amor acabou. E nós oramos, pedimos a Deus, Deus, renova o amor deste casal. Senhor, renova. Que possam se apaixonar novamente. Senhor,
A gente precisa de um milagre. Queria dizer uma coisa para vocês. Deus ouviu a oração e restaurou aquele casamento. Às vezes é um filho. Consulta ao Senhor. Pode parecer que está demorando. Como eu disse, né? Quem podia imaginar? Joga o cara na cova, aparece uma caravana de ismaelitas comprando escravo e levando para o Egito, justamente aonde o Senhor iria levantar. Meu irmão, com toda a dor no coração, Deus estava no assunto. Louvado seja o nome do Senhor. Assim Deus fará com a sua vida, meu irmão. Mas não deixe de consultar. Fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus. Não deixe de consultar ao Senhor. Fala. Fala. Derrama a tua vida diante dEle. Deixa Ele ser o teu mentor. Deixa Ele ser o teu guia, o teu provedor. Deixa Ele ser o Senhor de fato. Amém? Feche teus olhos, por favor, eu quero orar com você. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos diante da tua palavra, Senhor. Senhor, tu conheces cada coração, tu sabes das dores, das interrogações, das crises. Quantas vezes, ó Deus, por escolhas que fizemos, temos que carregar, às vezes, uma mancha na história, porque não consultamos ao Senhor. Carregamos, ó Pai, uma marca, porque não consultamos ao Senhor. Quantos, ó Deus, com machucados na alma, Senhor, porque não consultaram, foram fazendo, foram tomando atitudes, ó Pai. Nesta noite, Senhor, o Senhor nos traz essa palavra. Eu não sei o que o Senhor tem para os próximos dias, para os próximos meses, mas o Senhor está nos alertando que a gente precisa ficar mais perto de Ti. Ó Deus, estende as Tuas mãos, ó Pai, sobre cada vida. Tu conheces cada coração, Tu sabes, ó Deus, do que vamos enfrentar. Senhor, que este povo tenha entendido que consultar ao Senhor, buscar a Tua face, não é uma opção, mas é um desafio. Não é uma opção, mas é uma proposta. Tua palavra mostra que os que não consultaram acabaram fazendo besteira. Senhor, põe as Tuas mãos e abençoa, Senhor, este povo. Nós declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus.